Você sabia que o Thiago Silva tem 2 filhos que estão voando no futebol europeu? Pois é, mesmo que o Thiago já tenha deixado o futebol europeu há mais de um ano e agora esteja no Fluminense, o seu legado permaneceu por lá. Eu quero mostrar para vocês então, quero apresentar quem são os filhos do Thiago e como que eles têm se saído. Já adianto que os dois, cada um dentro da sua realidade, já vem tendo grandes conquistas e também um grande reconhecimento. Para você não perder nada sobre o mundo do futebol, baixe aí no seu celular agora o aplicativo do SofaScore. É um aplicativo extremamente completo que te dá em primeira mão as estatísticas dos jogos que você quiser, as escalações, horários dos jogos, resultados e classificações. Tudo isso de maneira gratuita, tá? Para você fazer o download é bem simples. Só você depois escanear esse QR Code que eu tô deixando aqui, ou depois preferir, clica no link que eu vou deixar na descrição. Constantemente eu tenho trazido alguns vídeos aqui no canal falando sobre filhos de jogadores. Tem alguns filhos de jogadores que eles são alguns mais famosos do que outros. Por exemplo, o filho do Marcelo, que é o Enzo Alves, tá na base do Real Madrid, muito bem estabelecido, tem sido convocado para a seleção espanhola, então é um exemplo que vocês já conhecem. Mas são inúmeros casos de jogadores famosos que os filhos estão em bases principalmente de clubes do Brasil. Só que o caso do Thiago Silva é um caso bem peculiar. O Thiago, ele fez a carreira praticamente inteira na Europa. Ele teve um começo no Brasil, mas foi na Europa onde ele fez o nome dele, jogando no Milan, jogando no Paris Saint-Germain e, por fim, jogando no Chelsea. Então, desde que ele chegou no Chelsea, ele já colocou os 2 filhos também para tentarem a vida no futebol. Eles foram pegando gosto e hoje, cada um, dentro da sua maneira, está buscando realizar esse sonho de chegar no profissional. Vou apresentar para vocês, então, quem são os 2 filhos do Thiago, que se chamam Izago e Iago. É essa coincidência mesmo. Os nomes são bem semelhantes. Vamos começar falando a respeito do Izago, lembrando que enquanto eu estiver falando sobre o Izago, vão ter imagens e vídeos dele aparecendo aí para vocês verem. O Izago, ele é o filho mais velho do Thiago Silva. Ele tem 16 anos. Hoje, ele já está servindo a equipe sub-18 do Chelsea. E diferente do pai, que acabou se firmando como um dos maiores zagueiros da sua geração, o Izago, ele quis jogar um pouquinho mais adiantado. Então o pai é zagueiro, o Izago é lateral esquerdo. Não tem ali a mesma função do pai, mas também é um defensor. Então o Izago já tá bem naquela fase ali de fim de categoria de base para poder botar o pé no profissional. E, inclusive, em cima disso, ele acabou sendo um dos garotos inscritos pelo Chelsea na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, todo time tem a lista principal, que é a lista com os jogadores realmente importantes, os jogadores que integram o time de cima, e tem uma lista B em que os times colocam os jogadores que são da base. Então, o Chelsea acabou inscrevendo o Izago. Lá na Europa tem uma prática muito comum, que é qual? Os jogadores que estão na base, eles atuam como gandulas nos jogos do time principal. E o Izago teve essa experiência recentemente, até publicou nas suas redes sociais ele trabalhando como gandula no time de cima. Eu digo que essa prática é comum porque vários outros jogadores famosos já passaram por isso no passado. Tanto que tem imagens aí viralizadas, por exemplo, do Phil Foden, que hoje é um dos principais jogadores do Manchester City e na época da base ficava ali de gandula. Então, isso agora está acontecendo com o Izago, que vale lembrar que já é patrocinado pela Nike, uma das maiores fornecedoras de material esportivo do mundo. Falamos do filho mais velho, agora vamos falar do filho mais novo, que é o Iago. O Iago, ele é um pouquinho mais novo do que o Izago. O Iago tem 14 anos e está no sub-15 do Chelsea. No caso dele, aí sim, ele quis seguir o exemplo do pai. Enquanto o irmão quis ser lateral esquerdo, o Iago quis se espelhar no Thiago e também joga como zagueiro. Vão ter algumas imagens do Iago passando aí para vocês. É um zagueiro que mostra já muita calma e um bom posicionamento. Coisa que ele pode ter aprendido aí muito bem com o Thiago, que sempre foi referência
nesses dois quesitos. O Iago, assim como seu irmão, também já conta com um patrocínio da Nike e ele está num estágio hoje no Chelsea em que ele tem se destacado tanto e chamado tanta atenção que ele foi convocado para treinar com a seleção sub-15 da Inglaterra. Então não estamos falando de um jogador qualquer que está só fazendo o número ali. A seleção inglesa já está de olho nele. E antes que perguntem, mesmo que eles tenham pais brasileiros, sejam brasileiros naturalmente, tanto o Izago quanto o Iago já estão na Inglaterra há mais de 5 anos. Então, futuramente, se eles permanecerem jogando no Chelsea, ou que seja no futebol inglês, eles podem sim defender a seleção da Inglaterra. Já foi o caso então do Iago, que já publicou nas suas redes sociais que foi convocado para treinar com a seleção sub-15 inglesa. Eu queria comentar agora um pouco da repercussão que teve em cima dos feitos tanto do Izago quanto do Iago. Foi publicado em alguns portais aqui do Brasil que o Izago tinha sido inscrito pelo Chelsea na Liga dos Campeões e outros portais repercutiram o fato de o Iago ter ido treinar com a seleção sub-15 da Inglaterra. Eu, inclusive, fiz um vídeo, shorts, sobre isso e o vídeo ultrapassou aí quase 1 milhão de visualizações. E eu pude perceber pelos comentários muita gente criticando tanto o Iago quanto o Izago. Muita gente dizendo que eles só estão onde estão porque são filhos do Thiago Silva, que dá pra ver nitidamente que eles não sabem jogar bola. E eu vou ser bem sincero pra vocês, não tem como a gente ser aqui hipócrita e dizer que eles estão no Chelsea e não tem influência nenhuma do pai. É claro que o Thiago, pela figura que ele tem, por ser quem ele era no Chelsea, ele com certeza ajudou a colocar os dois filhos lá. Só que aí tem um outro lado, que é uma coisa que eu também já tinha falado sobre o filho do Marcelo, que joga no Real. Poxa, todo mundo vai dizer que o filho do Marcelo só está no Real Madrid porque o Marcelo ajudou a colocá-lo. E eu não tiro a razão de quem fala isso. Só que tem um outro lado. Independente de ser o filho do Marcelo, o filho do Thiago Silva, eles só vão prosperar de verdade se eles forem bons. Porque se eles não tiverem qualidade ou tiverem de fato nível para estar nesses times, podem ter certeza que eles não vão estar. Não dá para eles, pelo resto da vida, ficarem se apegando nesse fato de serem filho de fulano, filho de ciclano. Quando a bola rola, não importa de quem você é filho. Se você não tiver nível e não tiver qualidade, você vai ficar para trás e não vai ter como você se sustentar jogando num time de ponta. Nós temos inúmeros casos assim. Na base, isso pode até valer, mas quando chega no time de cima, esquece. Posso citar como exemplo aqui o filho do Romário, o Romarinho. Ele virou alguma coisa realmente relevante dentro do futebol? Todo mundo sabe que não. Vou citar até um outro exemplo de um jogador mais jovem, o João Mendes. O João Mendes, ele é filho do Ronaldinho. Ele chegou a integrar a base do Barcelona. Hoje ele já está rodando por outros clubes de menor expressão. Por quê? Porque não adianta você ser filho de quem você é. Isso pode te ajudar por um tempo, mas quando você depender de si mesmo, não vai ter como você ficar se apegando no nome ou coisas do tipo. Então eu entendo que muitos estejam criticando o Izago, o Iago e outros pela questão de ter quem pode ajudá-los, mas mais pra frente não vai adiantar ter alguém para ajudá-los se eles mesmos não fizerem a sua parte. Então tenham isso em mente. Não adianta vocês agora ficarem criticando de monte o Izago, o Iago ou seja quem for, porque lá na frente a gente vai ver a verdade. Se eles forem bons, eles vão continuar. Se eles não forem, esquece. Não vai adiantar ser filho ou primo ou sobrinho do Thiago Silva. Queria agora também ver a sua opinião aqui nos comentários sobre esse tema. Concorda comigo que isso mais pra frente não vai fazer tanta diferença? E outra, querendo ou não, eles já estão começando muito bem. Jogando fora do Brasil, jogando em um time que hoje é uma referência quando o assunto é jogadores jovens. O Chelsea tem trabalhado muito bem com os jovens. Então só o tempo agora vai mostrar se eles vão ou não vão vingar. Quanto a esse vídeo, se você gostou, não esqueça do seu like, de se inscrever e de compartilhar. Então é isso aí. Tamo junto amanhã para mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!